Ainda falando de Felipe Melo. É isso. Mas além de Felipe Melo, tem notícia também. Uma notícia que, na verdade, expõe talvez um problema dentro do Fluminense. Você vai entender melhor sobre isso. Fred foi absolvido. Isso, está liberado para o jogo contra o Bahia. E, além de todas essas coisas, notícia ainda sobre ingresso para Chapecoense. Já comprou o seu? Vai ficar sem. Mais um setor liberado. Vamos embora. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor e vamos embora pra gente começar a falar de Fluminense. Bem, amanhã tem Fluminense e Bahia e aquele medo que a gente tinha, né? Se Fred iria ou não jogar, está finalizado. Na audiência nessa sexta-feira, Fred foi liberado pelo STJD, só saiu de lá com uma advertência pela expulsão e pelo xingamento ao árbitro, xingamento entre aspas, né, ofensa ao árbitro Caio Max, eu esqueci o último nome dele, mas o Caio Max, né, lá do Rio Grande do Norte. Fred, na teoria, né, foi indiciado lá pro julgamento por ter empurrado o Daverson e por ter chamado o Caio Max de frouxo. Sobre o empurrão de Daverson, ele se defendeu, né, falando que é até amigo de Daverson, não tem problema nenhum com o jogador que não empurrou. De fato, as imagens, nenhuma delas achou um empurrão a Daverson, e aí nesse ele foi absolvido. E sobre a agressão, ali, a ofensa ao árbitro, Caio Max Augusto Vieira, agora achei o nome dele aqui. Fred falou que de fato chamou, né, ele de frouxo por causa da expulsão injusta a ele. Enfim, os relatores, o procurador e o relator votaram por achar a denúncia até exagerada e Fred foi absolvido e advertido. Foi absolvido de um dos artigos e advertido apenas, não pegou nenhum jogo de punição por outro artigo. Com isso, Fred está liberado para jogar contra o Bahia, mas o Fluminense pode ter até um problema sério, e não é contra o Bahia, é contra a Chapecoense. Isso porque vários jogadores do Fluminense estão pendurados. A gente tinha esse problema lá contra o Galo, lá nenhum, né? Só David Braz tomou amarelo e está fora desse jogo. Mas então, se não tomou amarelo, seguem com problema. Não torcer para nenhum jogador contra o Bahia, nenhum jogador de verdade importante ali para o Fluminense. Como vinha sendo, inclusive, David Braz, tome cartão amarelo. Principalmente, vamos lembrar, Marlon está com cartão amarelo, está com 2 cartões amarelos, e Danilo Barcelos também. Ou seja, se numa hecatombe ia acontecer dos dois tomarem um cartão amarelo nesse jogo contra o Bahia, a gente vai ter um problema sério para o jogo contra a Chape. Há alguns, inclusive, que dizem que só de Marlon tomar amarelo já seria um problemão, né? Mas isso a gente fala depois sobre o jogo do Bahia, enfim, até porque a gente tem notícia sobre o jogo da Chape também. Mais de 25 mil ingressos vendidos, né? Exatamente, faltando pouco menos de uma semana para o jogo. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para Fluminense e Chapecoense, o Fluminense já informou isso, e já estão esgotados 2 setores. Sul, a Sul inteira, nível 5, nível 2 e nível 1, e a Leste inferior. Também já está esgotada, ou praticamente esgotada, de vez em quando surge ali um ingressozinho ali de alguém que devolveu, alguma coisa, mas está praticamente esgotada já também. Com isso, o Fluminense abriu mais um setor, está aberta as vendas para o setor oeste, que é o setor oeste inferior, o oeste superior são as cadeiras cativas, né? O oeste inferior, e não confundir o oeste inferior com Maracanã Mais. Basicamente, o oeste inferior e Maracanã Mais são a mesma coisa. Só que o Maracanã Mais, ele é aquele trecho do meio de campo ali, que é o que fica atrás dos bancos de reservas, etc., aquele pedacinho ali do meio de campo. E ele tem buffet, tem um monte de coisa, tipo assim, é meio que um serviço do camarote, só que você tá na arquibancada. E ele é bem mais caro, obviamente. Então, a Maracanã Mais é aquele pedacinho assim, e o outro pedaço, né, de um lado e do outro, é o pedaço do setor oeste. Esse tá aberto. Eu costumo dizer que se você, enfim, acha legal assistir o jogo do meio de campo, o setor oeste é muito melhor do que o setor leste, por sinal. Porque você fica muito mais perto dos jogadores, do aquecimento, do banco de reservas, etc. É uma experiência muito mais legal. Então, assim, corre para comprar seu ingresso, porque é bem capaz de, esgotando o setor oeste, por ter o Maracanã Mais ali no meio, são poucos ingressos por ali, né? Então, é bem capaz dele não demorar muito para esgotar, principalmente, diria eu que talvez o setor oeste esgote até antes do jogo, mas se ele não esgotar antes do jogo contra o Bahia, o empate, talvez, dependendo do roteiro do jogo, se o roteiro do jogo for positivo pra gente contra o Bahia,
ele não chega nem até segunda-feira com o ingresso disponível e provavelmente só vai sobrar entrada para a Norte. Lembrando que eu ainda tenho a Leste Superior. Eu não entendi porque o Fluminense preferiu abrir a Oeste ao invés da Leste Superior. Provavelmente questão de operação do estádio, né? Você tem que ter segurança, etc. E a entrada da Leste Superior, ela é meio que individual. Você dependeria de ter mais catracas abertas, etc. O Fluminense deve dar preferência para abrir a Norte, imagino eu, depois de abrir a Oeste. Então, é isso. No momento, só tem ingressos praticamente para a Oeste Inferior. Então, corre para comprar. Adianta aí a sua compra, enfim, todas as informações estão lá no site do Fluminense. E o assunto, né? Porque a gente tá, eu tô sendo bem sincero, eu tô de saco cheio de falar disso. Mas é informação, né? Felipe Melo. Vamos lá, a gente tem um monte de notícias. A gente tem notícia do site Nosso Palestra, que cobre o Palmeiras, dizendo que o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, já está conduzindo a negociação de renovação de contrato de Felipe Melo com o Palmeiras. É isso. Tem uma notícia, ou seja, que já está rolando a renovação de Felipe Melo com o Palmeiras. E de que vai haver na próxima semana, né? Nessa semana agora, a última semana do Brasileirão. Lembrando, o Palmeiras está meio que de férias, já deu férias para alguns jogadores. Até Daverson e Dudu, que também foram julgados junto com o Fred, já ganharam férias, porque o Palmeiras tem um Mundial no final do ano. Então ele está adiantando um pedaço das férias agora para depois jogar o Mundial, dar o resto das férias para os jogadores, já que o Palmeiras não briga por nada mais no Brasileirão. Então, assim, vai ter uma reunião nessa semana agora entre Felipe Melo e o Palmeiras, entre o empresário de Felipe Melo e o Palmeiras, para poder decidir o futuro e analisar as opções de uma renovação de contrato. Isso é informação do Nosso Palestra. Aí você vai para a informação do... Cadê? Informação de que ele já está negociando com o Internacional. Assim, isso a gente já sabia, mas é de que ele está muito fechado com o Internacional, de que preferiu a proposta, etc, etc. Essa é a informação do portal Goal.com. Bem, assim, o Goal também tem uma outra proposta também, né, sobre uma outra notícia sobre proposta para Felipe Melo do Fluminense. A questão de Felipe Melo no Internacional, o GE também deu, enfim, o favorito mesmo nessa briga por Felipe Melo é o Internacional. Mas, agora falando de Fluminense, ou seja, olha só quantas informações perdidas que a gente tem aí, né? Falando de Fluminense especificamente, tá? A informação do Goal diz que, e a gente tem que tomar muito cuidado com as informações, né? Diz que a proposta do Fluminense para contratar Felipe Melo representa quase o dobro do que o atleta recebe atualmente no Palmeiras de salário fixo. Eu fiquei preocupadíssimo com isso. Pô, o dobro de salário fixo de Felipe Melo, porque assim, Felipe Melo, com aquele título, um monte de título que ele teve, jogando no Palmeiras mesmo, que obviamente já inflaciona e etc., ele não vai ter salário de 50 mil, ele não vai ter... Óbvio, né? Aí eu fui achar nenhum de fontes 100% confiáveis, mas eu fui procurando aqui salário de Felipe Melo, eu achei que em 2017, aí esse de fonte confiável, ele ganhava por volta de 350 mil fixo, com certeza isso aumentou. Achei informação desse ano dele ganhando algo em torno de 700, 800 mil, mas tem que lembrar, quando falo o dobro do salário fixo, nesses 700, 800 mil provavelmente tem luvas, tem bonificação, ele deve ganhar um bônus por ser um jogador que já se lesionou, ganhar um bônus por partida em que ele é relacionado ou que ele joga, né? Tipo assim, 50 mil por partida que ele joga, sei lá, um exemplo, tá? Ou seja, a gente vai vendo que o salário fixo dele não deve ficar em menos ali do que talvez 500 mil reais por mês. O Fluminense, assim, me desculpa, eu me recuso a acreditar, porque é ridículo. E assim, acontecendo de fato, obviamente que merece todas as críticas, o Fluminense está oferecendo o dobro, ou quase o dobro, para Felipe Melo, quase R$1 milhão por mês. Assim, eu me recuso a acreditar. Torço para que não seja, por sinal. Enfim, é isso. Sobre finanças, é isso. A gente vai ter que esperar para ver e torcer para esse negócio não concretizar. Porque assim, quando falou lá atrás Felipe Melo, eu falei, pô, um volante que tem qualidade, vai dar um peso ali, o Fluminense vai representar um jogador que enfim, tô tirando toda a parte ruim, tá? Que tem ali, pô, uma moral muito grande, tal, que é um jogador que pode ser um capitão mesmo pro Fluminense, é um jogador experiente e vencedor, né, e tal. Ok, tem qualidade também, pô, tem um ótimo lançamento, um bom passe, sabe jogar em duas funções.
Inicialmente eu pensei isso, mas cada vez que a gente vai escavando mais essa situação de Felipe Melo, vai se tornando um negócio cada vez pior pro Fluminense. Até que a gente chega ao julgamento de Fred. Aí você fala, o quê? Exatamente. Mário Bittencourt foi como testemunha no julgamento de Fred no STJD. E aí ele foi lá depor, enfim, para poder falar de Fred e ser absolvido no final das contas. Ele não foi fazer a defesa de Fred, né? Isso foi advogado do Fluminense. Bem, e aí o que ele disse... Ai, meu Deus do céu. E aí, Mário Bittencourt disse a seguinte frase, tá? Cadê? Deixa eu achar aqui. O Fred ainda fez um comentário de dentro de vestiário. Isso ele falou no STJD publicamente, a matéria foi publicada pelo GE. Ele falou assim, pô, presidente, a gente tem que ter esse Felipe Melo aqui com a gente. O homem é brabo no campo, terrível, conseguiu voltar um pênalti atrás, por causa daquele lance do pênalti em Luca. E aí, enfim, Felipe Melo fica reclamando. O Caio Max vai no VAR e tal, e depois decide tirar o pênalti. Na verdade, não foi o pênalti que ele tirou, né? O pênalti meio que foi marcado. Ele tirou por causa de uma falta que teria acontecido antes de Wellington em cima do jogador do Palmeiras. Assim, eu vi muita gente falando algumas coisas que eu falei, cara, o problema não tá aí, não. Pô, Fred manda no Fluminense, quem ele pede e tal. Nem vi problema por esse lado, não. Por exemplo, o Fred mesmo pediu um outro centroavante ali com as características parecidas com a dele pra 2022, que ele sabe que não vai aguentar jogar direto. E aí, obviamente, que ele quer ter um reserva, ele precisa ter, enfim, pedir quanto jogador, ainda mais líder do elenco, pedir contratação, então isso é normal. O cara jogou com outro jogador e etc. Pô, já joguei com ele, o cara é bola. Então, no caso de Fred e Felipe Melo, nunca jogaram juntos. O problema é o Fluminense se pautar por questões de jogadores pedindo. Assim, e aí a gente vai juntando fatos, tá? Juntando fatos. Aliás, juntando fatos não, juntando notícias, que a gente não sabe que são fatos ainda. Fred pede um jogador e o Fluminense vai até onde dá pra trazer esse jogador, mesmo sem ter um treinador pro ano que vem, porque as notícias que chegam pelo menos na minha apuração, de que o Fluminense tem sim interesse em Felipe Melo, quer mesmo o jogador. Mas aí quando eu vou apurar sobre o nome de técnico também, o que chega não, o Fluminense só vai falar sobre técnico no final do campeonato, que tem tempo para poder falar. Então assim, vai o desespero atrás, aí traz um treinador que não gosta do estilo de Felipe Melo. Faz o quê? Se a gente considerar que a notícia do salário lá, do dobro do salário, fosse verdade, imagina o prejuízo. Isso tudo, obviamente, com a gente tendo e sem conseguir comunicação com quem, na teoria, deveria coordenar essa parte do futebol, que é o Paulo Angione. Assim, me preocupa muito essa organização do Fluminense para 2022, principalmente, e aí vai ser um tema mais para amanhã, né, para hoje no final da tarde ou amanhã, que é o que a gente viu no Bahia. O Bahia fez, o Marcelo Santana depois do Melintani, fizeram ali uma boa sequência, um futebol organizado e etc. Deram um passo além, ficaram na Série A, né? O Bahia ficou na Série A, conseguiu, e na hora de dar um passo, de poder conversar sobre Libertadores e falar de Libertadores, que se eu não estou enganado foi 2019 ou 2020, acho que foi para 2019, que aí na reta final cai, não consegue, mas pô, quase conseguimos, para 2020 a gente vai para Libertadores, faz investimento alto, não sei o quê, e pode ser rebaixado, não pode ser rebaixado amanhã, mas pode ser rebaixado segunda-feira. É o favoritaço a ser rebaixado nesse momento junto com o Grêmio. Então assim, dar um passo além é um perigo. O Fluminense tem que tomar muito cuidado com esse investimento para 2022, que até agora, 2020, 2019, 20, 21, a gente viu, foram anos de evolução. Por mais que a posição de 2020 tenha sido melhor do que a de 2021, o Fluminense em 2021 jogou competições mata-mata, algo que não tinha em 2020. Foi as quartas de uma, as quartas de outra. Em 2020, não. Parou antes das oitavas na Copa do Brasil para o Atlético Goianiense na primeira fase da Sul-Americana. Então o ano de 2021, para mim, é um pouco melhor do que o de 2020. Agora, se vai fazer mais investimento para 2022, tem que saber que, olha o Grêmio, olha o problema aí, um rebaixamento pode destruir um time. Enfim, né? Vamos aguardar. Até a próxima. Valeu.